Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Estamos aqui fazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje está sensacional. A gente vai reagir a um depoimento de um ex-satanista, um jovem, e aqui pasmo, né? Eu sei que às vezes a gente duvida, né, desses tipos de testemunho, a gente fica meio assim pensativo, será se não é um charlatão? Será se não é uma pessoa que inventou uma história da mente, da cabeça, para poder falar e ganhar visualização? Eu assisti esse depoimento, achei interessante, decidi trazer para o canal, porque pela riqueza de detalhe que ele conta, não é mentira. Na minha concepção, não é uma mentira. Pela riqueza de detalhe que ele conta, é, uma, é um testemunho muito forte. Você chega assim a se arrepiar. E aí eu queria trazer essa reação do depoimento do Gabriel Estevam, que foi um ex-satanista, foi criado pelo próprio Satanás, ele mesmo vai contar. Já estou dando aqui um spoiler para vocês, mas não vou dar mais. A gente vai reagir aqui junto, vai comentar, e aí você vai tirar suas próprias conclusões do que você achou. Se você achou que é charlatanismo, se é história real, mas acompanhe aqui comigo para você tirar suas próprias conclusões. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá reagir aqui ao testemunho do Gabriel Estevam, que foi um ex-satanista. Quero mostrar aqui para vocês, tá? Sou Gabriel Guilherme Estevão, este é meu nome. Meu testemunho não é diferente de outros e também não é para a questão de gloriar-me, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele me tirou do poder das trevas para a sua maravilhosa luz, para que o seu nome seja glorificado de todas as formas. A minha história começa da seguinte forma. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás, eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o cuidado de... Lembrando, tá? Gabriel Estevam, ele mora na Angola. Ele é um africano. E, pelo que as pessoas falam, isso é normal nesse tipo de região, que tá? tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E nessa de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e os seus anjos haviam posto nela. A falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher estérica. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad, é um anjo, ministro ou conselheiro, que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que, a partir do ventre da minha mãe, sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema, deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhando. O tempo foi passando, aparece, então ele dá o remédio, ele dita o tipo de remédio, dá à minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho, chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E o a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvido no... Ó, que loucura, né? Enfim, aqui fala que a mãe dele era estéril e um anjo lá enviado por o ministro, né? Um anjo enviado por Satanás, um dos anjos caídos, fez, né, que ela conseguisse aí ter um filho, e dela saiu um filho que ia anunciar as boas novas dele, né? E veio o irmão dele, depois veio ele. Cara, isso é muito forte, muito forte. ventre da minha mãe. Então a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe, para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra, questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer, então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito. Um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne.
e seus derivados e alimentação simplesmente de erva. Cara, que louco, né? O próprio diabo ali, Satanás, os seus anjos, orientou, estabeleceu regras depois do nascimento dele, que ele deveria se alimentar só de uma alimentação sem carne, só ervas, para que ele tivesse uma mente mais clara, forte. Isso. Eu nasci na província de Luanda, a capital de Angola, no bairro da Boa Vista, aí junto ao Miramar. Lá eu nasci, mas eles mesmos criaram uma doença enorme para mim. Meu pai naquela altura era homem de posse. Ele girou em muitos hospitais para a procura da saúde, não conseguiram, em nenhum hospital conseguiu curar-me. Então, obrigatoriamente, meus avós que estavam noutra província, na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente chamado Cangola, comuna de Bengo, bairro também de Bengo, onde estavam meus avós. A minha mãe foi obrigada a se deslocar desta província para uma outra província, desta cidade para uma outra cidade. E lá, logo que chegamos, a doença passou. Não fizeram quase nada, mas a doença passou naturalmente, porque eu tinha que crescer junto aos meus avós. Aos meus 9 meses, aproximadamente, já conseguia estar distante da minha mãe. Então fui retirado do colo da minha mãe para viver com meus avós na fazenda. Essa fazenda encontra-se na fronteira entre Malães e a província de Uís. É chamado, esse riacho que faz parte da fazenda é chamado Quitoa. Essa é uma linguagem quimundo. Quitoa. É um rio que até agora existe e essa fazenda ainda existe até atualmente. É lá onde eu cresci, com meus avós, em companhia de anjos, porque eu tinha o privilégio de ver os anjos em todas as suas formas e manifestações. Eu cresci distante da sociedade humana para ter uma mente e um coração frio, uma mente liberta, uma mente livre, tinha que viver com a natureza. Por causa da natureza eu deveria adquirir conhecimento e com a natureza deveria se adquirir muita coisa. E a alimentação também seria fácil ser um vegetariano restrito. Eu simplesmente consumia um tipo de suco. Esse suco era sangue de pessoa, que tinha que fazer parte de mim para se tornar um cruel. E eu fui ensinado de que eu sou Deus. E dentro de mim há um Deus. Sendo Deus, todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Todos os seres humanos são objetos. E eles não merecem viver. Assim fui educado pelos anjos. Até os meus... Ah, eu cresci no meio da fazenda e consegui ver as manifestações de anjos, né? Em todas as suas formas. É algo assim tremendo, né? Se a gente for parar para pensar, é algo que chega a deixar você pensativo, pensativo. E você está achando que isso é mentira, na verdade. Até agora, pela riqueza de detalhe que ele conta, parece uma história muito verídica. 7 anos, 6 a 7 anos, tive que sair da fazenda em que eu estava para entrar em sociedade, para viver com a sociedade agora. Fui retirado da fazenda, agora para a aldeia. E da aldeia eu podia ver, a partir de períodos noturnos, as pessoas que voavam a cumprir a missão, nesse caso, os feiticeiros e encantadores, nas suas viagens. Eu poderia os contemplar. Mas a minha missão era, eu era um reptiliano. O reptiliano é aquele que é usado como um canal. Esta pessoa canaliza, recebe os espíritos e ele fala, não ele, mas os espíritos a falarem por ele. O mesmo processo que aconteceu com a serpente no Éden, Satanás usa a serpente e ele fala por intermédio dessa serpente. Assim também são esse tipo de pessoa, os escolhidos mesmo por ele. Eu era usado como um canal de tudo quanto ele pretendia falar, eu falava, não eu a falar, mas sim eles a falar por intermédio de mim. Eu andava sempre em companhia de anjos ao meu redor. Eu podia ter uma visão muito diferente da visão normal. Eu podia ver, eles abriam a minha visão, eu podia ver os anjos de Deus e os próprios anjos também. Anjos de Deus e anjos maus, nesse caso. E nesta andança, nesta convivência, eu fui obrigado a sair do lugar em que estava da província para uma outra província. A minha missão, eu teria que ser preparado para ser um escritor. E escritor tem que ter uma mente aberta, conforme já disse noutra hora, tem que ter uma mente aberta, tem que ter inteligência e conhecimento. E este mesmo anjo Asbade, que é o anjo conselheiro e mestre, que aparecia de vez em quando, ele tem a função de trabalhar com a mente humana. Em Éfesos capítulo... O nome do anjo é Asbade. Asbade, o anjo que fez a mãe dele ter filha. O anjo que orientou a mãe dele após o seu nascimento, na verdade,
antes, até antes mesmo do nascimento, durante a gravidez, ele falou a forma que ela tinha que se alimentar. Depois que ele nasce, orienta ele também na forma que ele deveria se alimentar e leva ele para os avós também se feiticeiro. Cara, que foda. 6, versículo 12, aí fala a batalha. E a batalha que ele aí fala, disse que é nos lugares celestiais. Então a minha missão é trabalhar com a mente humana, ter o conhecimento cabal da mente humana. E nós estudávamos não só outros livros, mas também a própria Bíblia. Os teólogos estudam a Bíblia para defender, estudam a Bíblia para pôr em prática aquilo que eles aprendem, para adquirir o caráter de Cristo. Só que nós aprendíamos a Bíblia não para pôr em prática, mas para criar outro sistema estabelecido por eles mesmos, por próprio Satanás. O sistema CFM, criado por ele mesmo, começando por si mesmo, são crenças fundadas em mito, conforme disse na outra hora. Esse mesmo sistema começou com ele, lá no céu, semeando dentro de si mesmo, através de cobiça, de orgulho, de descontentamento. Ele criou esse sistema, acusando a Deus como tirano aquilo que não é. Começou a semear este mesmo evangelho, primeiro aos seus companheiros lá no céu, e este mesmo evangelho foi transmitido também aqui a Eva, e a Eva aceitou, e o seu marido também, e este mesmo sistema continua a usar de geração a geração. Ele levanta homens. Deus usa um sistema, e esse sistema está baseado no santuário. O santuário é o sistema que Deus utiliza para a salvação do ser humano. E Satanás, por sua vez, ele não cria coisa nova. Ele simplesmente imita aquilo que já está estabelecido. Ele não cria coisa nova. Então, a partir desse, Deus usa meios e métodos. Satanás também, por sua vez, usa meios e métodos. Eu vou me basear mais nas coisas que nós fazíamos, dos meios e métodos para adquirir o ser humano. Primeiro dos métodos que ele utiliza é, primeiro método, é o método do apetite não controlado em todos os aspectos do ser humano. O apetite pervertido da natureza pecaminosa do homem, aquilo que ele adquiriu depois do pecado. Então, esse método utiliza-se para criar insatisfação do ser humano, tanto no comer, no beber, no vestir, em todos os aspectos da vida do ser humano. Então, cria-se, a partir mesmo desse método, a insatisfação, nesse caso, a intemperança em todas as coisas, não ter o controle do que entra e sai. Segundo método, é o método da presunção, o Deus que habita no ser humano. O eu é um Deus dentro de nós, e este domina o próprio ser humano, se não tiver controle. E o terceiro método é o método da adoração. Todo ser humano tem a tendência, por natureza, a adorar alguma coisa, porque o ser humano foi criado para adorar Deus. E na ausência de Deus, então cria-se vários objetos ou ídolos para que este ser humano adore. E afastando-se da verdadeira adoração, não importa que tipo de objeto ou coisa que você mais ama, este tipo te aproxima a Satanás e não a Deus. Dos meios, temos o primeiro meio, a riqueza, que eles mesmos utilizam. A riqueza, tanto pobres e ricos são escravos dos desejos e da ansiedade de adquirir aquilo que eles não têm. Os pobres têm medo e receio da sua pobreza, e eles lutam para adquirir aqueles que eles não têm. E os ricos, por sua vez, eles têm medo de perder o que têm, e eles vão à luta, adquirir mais e mais, para não perder o que têm e ter mais. Então todos eles tornam-se escravos de si mesmos. Insatisfeitos, a insatisfação toma posse das suas mentes, e eles tornam-se escravos e não querem saber de quem os criou. Outro meio que é chamado a moda. Todo ser humano foi criado, todo ser humano, por natureza pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, todo ser humano quer ser celebridade, quer aparecer em algum lugar, quer ser conhecido de várias formas. E todas as coisas neste mundo têm sempre um modelo. Então, a partir deste mesmo meio, eles utilizam os tipos de modelo que eles incentivam, através das mídias, eles publicitam. Não importa que tipo de moda você segue, tanto a moda política, a moda econômica, a moda social, tipo de moda, eles criam para todo ser humano seguir um modelo. E não um modelo verdadeiro, só para desviar a atenção do modelo verdadeiro que é Cristo, aquele que transmite o caráter verdadeiro no ser humano, retirar dele a imagem de Deus. E o terceiro meio é divertimento, é entretenimento. Neste é fazer com que o homem, o ser humano, passe mais tempo com as coisas banais do que com Deus. Vai gastando o seu tempo de vida que Deus lhe deu até se distrair e não ter chegar o seu tempo, não fazer nada. Então torna-se escravo até a morte. Temos também, por outro lado, as pessoas ficam ocultar de toda a maldade que se fez, que às vezes são coisas banais.
de tudo quanto nós fizemos, tantos sacrifícios, tantos encontros nacionais e encontros internacionais, de grandes homens que o próprio Satanás escolheu e nos reuníamos. Em todas as áreas do saber deste mundo, tinha sempre um representante. E eu vou falar das revoluções que o próprio Lúcifer criou. Primeiro, existem dois grandes profetas, tanto no mundo oculto como no mundo cristão. Dois grandes profetas que surgiram quase na mesma época, através de um acontecimento mundial em que outro lado também conhece muito bem, que é a época de 1840 e 30, nessas áreas também aparecem, surgiu vários profetas que Satanás também incentivou ou levantou para anunciar e preparar a sociedade e o mundo para a vinda daquele que há de vir, que não é Cristo. Em outros lugares chamado Maitreya, mas o anticristo diz a palavra de Deus, a vinda do próprio Lúcifer. Tem que preparar pessoas para a vinda daquele que há de vir, não o próprio Cristo. E aparece também nesta mesma época uma profetisa conhecida não só pelos cristãos, para assim, anteriormente, as revoluções industriais em todos os aspectos, em todos os ramos da tecnologia, tanto na ciência e em todos os aspectos mesmo que formos para referir. Anteriormente, tanto carros, meios de comunicação, eram com pouca aderência. Mas por causa do tempo, ele viu-se que os pobres é lá onde há mais camada que adoram a Deus em espírito e em verdade em relação aos de camada superior. Nesse caso, foram obrigados a inventar-se mais coisas para a atração daqueles que adoram verdadeiramente a Deus, através das mídias, em todos esses aspectos. E a segunda revolução está a se referir da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. Neste estão os aspectos do que se diz a TV como a mídia, aquilo que eles mesmos, a partir da mídia, eles transmitem conhecimentos e as doutrinas deles. Essa é a terceira revolução, a revolução sexual. Sexo livre para todos. A quarta revolução é a revolução de libertação, a revolução de drogas, tanto legais e ilegais, em todos os aspectos da vida. Todos que estão em cima, na sua maioria que estão em cima, eles estão obrigados a apoiar a droga. Tanto as drogas legais e ilegais, eles devem ser apoiadas e devem ser espalhadas para escravizar o ser humano. E temos também a outra revolução, a revolução religiosas, a inversão também de doutrinas em todos os aspectos da vida espiritual do ser humano, porque todo ser humano foi criado para adorar alguma coisa. E temos também a outra revolução, a revolução satânica, e aí a revolução satânica, a revolução do pacto satânico e ao mesmo tempo também a revolução musical. Em todas essas revoluções, nós éramos obrigados a levar as pessoas, primeiro, a tirar as pessoas do mundo real para o mundo irreal. Nesse caso, é tirar as pessoas da lógica, do raciocínio aquilo que Deus o criou, para adorar a Deus em espírito, em verdade. Quer dizer, que você tem que passar por um culto racional, ele tem que estar bem convicto do que está a fazer. Então, para um culto emocional. Tirar a pessoa do mundo real para o mundo irreal. Tirar a pessoa do culto racional para o culto emocional. As pessoas são elevadas através das emoções, achando que a santidade é uma emoção, é arrebatamento de sentimentos. Mas, na realidade, a santidade é obediência a Deus, não levantamento de emoções. Então, também tínhamos que obedecer à regra estabelecida mesmo por eles, dos homens, desses grandes homens. Primeiro, eu fui um aluno, em todos esses meios, simplesmente fui um aluno a me preparar para ser um escritor. Eu sempre recebia a visita de homens e de entidades. Eu também tinha aqui, através do mundo político e também dos anjos, testemunhar coisas que eu irei revelar um pouquinho aqui. Por exemplo, a divindade satânica. A divindade satânica também está constituída por 3 etapas, por 3 grandes grupos. E nenhum anjo tem o poder e o privilégio de fazer o que o grupo de outros anjos assim fazem. Primeiro grupo de anjos maus, chamados espíritos amigos. Esses anjos têm o poder de se personificar qualquer ser humano que uma vez existiu neste mundo, sem deixar nenhum detalhe. E o segundo são os grupos, o segundo grupo é anjos de guerra, os guerrilheiros. Esses têm a função de criar guerra entre família, guerra entre amigos, guerra na sociedade e guerra entre as nações. Ele tem este privilégio. E o terceiro grupo, chamados os mais malvados existentes neste planeta.
são os anjos opressores. Esses são os mais cruéis que trabalham nos laboratórios. Poucos deles trabalham nos laboratórios, mas muitos deles ainda estão encarcerados. Tarde ou cedo também serão libertos. Por isso que a Bíblia assim diz que aquele Tem anjos que trabalham no laboratório, que dão doenças, para poder atacar as pessoas, né? Infernizar, adoecer as pessoas. Eu fico pensando, cara, eu tenho vídeo dizendo, será que se não fosse tão soubesse? Sei, né? Eu tô imaginando isso. Até comentei aqui embaixo, o que você está achando do testemunho do Gabriel Esteves? Você está achando que o testemunho dele aqui é verdadeiro? Tu acha que é um charlatão? Pela riqueza de detalhes, o que você está achando? Comenta aqui para a gente debater um tempo, aquele tempo que há de vir, quando esse um dia serem libertos, os mais cruéis dentre eles forem libertos. Esses trabalham nos laboratórios. E nós testemunhávamos como que esses laboratórios funcionam. Criando criaturas anormais, não aquilo que Deus fez, mas alterar a partir daquilo que Deus criou, fazendo um outro homem. Eles trabalham nos laboratórios para fazer todas essas coisas. E das revelações pelo qual eu testemunhei quanto à questão da perpetuação da imortalidade da alma, quando uma pessoa morre, existe num outro lugar. Tenho essa experiência vivida por mim mesmo, que eu mesmo testemunhei com meus olhos, foi de alguém. Enquanto os seus familiares estavam na sua inocência, eles matam primeiro um animal e é posto. Este animal é posto diante de todos, todos aqueles que não fazem parte deste mesmo pacto, eles vão ver como ser humano, vivo. Todos eles vão ver porque hipnotizaram a sua visão. Eles vão ver que é a mesma pessoa, tal que faleceu, é mesmo ela, mas na realidade não é ela. É retirado essa pessoa para posto num outro lugar, é levado numa outra cidade. E ali as pessoas vão enterrar, a família vai enterrar essa pessoa, que é o animal na realidade, mas eles vão ver como uma pessoa é enterrada, na realidade enterraram um animal, mas não é a pessoa continua a viver num outro lugar. E quando eles querem anunciar que fulano de tal está vivendo em outro lugar como um escravo, está vivendo como tal, ele aparece em forma conforme eles mesmos viam, carne e osso, mesmo ele, mas na realidade eles enterraram um animal, um objeto. São estas visões. Os laboratórios também, guerra que nós testemunhávamos, eles criam mesmo a partir desses que é tese e antítese. Cria-se dois grupos quanto à questão de guerra. Todos eles fazem parte do pacto. E desde que fazem parte do pacto, quando há guerra, há derramamento de sangue. Quando há derramamento de sangue, há sacrifício de pessoas. Então cria-se dois grupos, duas pessoas que têm o mesmo pacto, um defende outra ideologia e outro defende outra ideologia, e criando dissensão, cria-se a guerra. E esta mesma guerra, com a intenção de sacrificar pessoas, ou então de eliminar alguns cristãos, como guerra religiosa, guerra econômica e guerra política, guerra civil. Em todos esses aspectos, eles utilizam os seus meios, só simplesmente para enganar o ser humano e para sacrificar também o próprio ser humano. Em todos esses aspectos, todos que são escolhidos por ele, obrigatoriamente têm que ser vegetarianos, para serem usados como espírito, para serem usados como instrumento nas mãos de Lúcifer e ter uma mente lúcida. Fomos em muitos caminhos, em muitos encontros dos sacrifícios